Os 3 jovens que foram lançados na fornalha. O tema dessa ministração: a fornalha da aflição. Então, nós vamos para a palavra do Senhor no livro de Daniel. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 17. Vamos lá. Interessante. 3:17. Daniel 3:17. Então, a palavra do Senhor fala: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo o rei que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno do fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava de sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno e do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou: Disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4 homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou. Disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido
poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, e nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Até aqui, até o 27. O que eu posso falar, quero falar nessa tarde com as irmãs, aqueles que estão aqui nessa live. A palavra do Senhor fala aqui em Daniel que tinha um rei, Nabucodonosor, mas tinha 3 jovens. Esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles vieram para a Babilônia cativos, vieram vendidos como escravos e foram trabalhar no palácio. Antes, esses jovens, antes deles chegar na Babilônia, o nome deles é Ananias, Misael e Azarias. Mas, um certo dia, fala-se que o rei, ele não queria ficar esquecido, e ele queria que o seu reinado, ele fosse um reinado lembrado, que ele deixasse o seu legado. E para isso, ele teve uma ideia de construir uma estátua dele. A estátua, deixa eu ver aqui, fala que a estátua dele, ela era de... Peraí, deixa eu ver aqui onde está. O tamanho da estátua. Aqui. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 70 côvados e a sua largura era de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes. Então, o que essa palavra fala? Fala que ele levantou uma estátua. Parece que era de 27 metros. Deixa eu ver aqui. Ela era de 27 metros, mais ou menos, na altura. E o que acontece? Ele deu uma ordem aos sátrapas, os presidentes, todos os que trabalhavam para ele, para dar uma ordem. Que quando todos os instrumentos fossem tocados, harpa, todos os tipos de instrumentos, que todos se prostrassem diante daquela estátua do rei. Mas ali havia 3 jovens servos do Deus vivo, Sadraque, Mesaque, Abidnego. E eles não aceitaram se prostrar diante da estátua do rei. O que acontece? Essa notícia chegou diante do rei, que todas as pessoas estavam prostrando sobre a estátua do rei, diante da estátua do rei. Mas esses 3 jovens não prostravam. Então, o comunicado chegou ao rei e os 3 jovens foram levados até ele. Quando esses jovens foram levados até o rei perguntou: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês, quando tocam os instrumentos, vocês não se prostram diante da minha estátua? E eles falaram: sim, rei, nós não prostramos e não prostraremos. Por quê? Nós não vamos prostrar diante da sua estátua. Nós só prostramos diante do nosso Deus. Então, o rei ficou enfurecido e
pediu para aquecer. Se a fornalha já é quente, o rei pediu 7 vezes mais, aquecendo aquela fornalha, para que Sadraque, Mesaque e Abednego ele fosse lançado naquela fornalha. Como que eles foram lançados nessa fornalha? Eles foram atados, eles foram amarrados, para que eles não pudessem nem se mexer ali diante desse fogo ardente. E os 3 jovens foram lançados. A palavra de Deus fala que quando os soldados do rei foram lançar os 3 jovens na fornalha, o fogo era tão quente, a fornalha era tão ardente, a chama 7 vezes aquecida, era insuportável, que só de chegar próximo da porta da fornalha, os soldados já morreram. E assim foi feito a vontade do rei. Os jovens foram lançados dentro da fornalha. Mas passou algum tempo. Não fala aqui quanto tempo que se passou. Passou talvez 1 hora, meia hora, não sei. O rei, ele foi lá para ver o que teria acontecido com os 3 jovens. O rei foi ver os jovens. O rei pensou que os jovens já tinham virado cinza, churrasco. Mas o rei, ele se deparou com uma cena que deixou ele, acredito, que deixou ele, como que eu posso falar aqui a palavra? Deixou ele extasiado. Como que aqueles jovens foram lançados? Os 3 foram lançados como? Amarrados, atados com as suas próprias túnicas. Mas, quando o rei olhou dentro da fornalha, o rei viu 4 pessoas andando livremente dentro da fornalha. E o rei falou para os seus soldados, para os seus presidentes, para os homens que o acompanhavam, e falou: nós não lançamos 3 dentro da fornalha? Sim, rei, lançamos 3. Mas agora eu estou vendo 4. E eles não têm sinal de queimado, sinal de lesão, e eles estão andando livremente dentro da fornalha. E o 4º homem é semelhante aos deuses. Então, o que nossa palavra está falando para nós? Quando nós confiamos no Senhor, o Senhor envia o 4º homem. Não sei qual é o seu problema hoje, se é a cura, se é a salvação, se é a libertação, se você está orando para um familiar. Mas o 4º homem, ele está aqui hoje. E ele se apresenta para você. O 4º homem, quando você está enferma, chama pelo 4º homem. Quando você está na tribulação, clama que o 4º homem vai vir. Quando você está lutando numa causa que parece impossível, chama pelo 4º homem, ele vai se apresentar. Mas se você está precisando de uma porta aberta, o 4º homem abre essa porta. O 4º homem cura. O 4º homem salva. O 4º homem liberta. Então, a palavra do Senhor aqui nós vamos continuando. Quando o rei, ele viu esses jovens andando livremente dentro da fornalha, ele chamou eles.
e eles saíram de dentro da fornalha. E o rei, ele fez um decreto que a partir daquele momento não existiria outro Deus, não existiria outro Deus a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Além dos jovens ser lançados, eles foram fiéis ao Senhor. Por isso o Senhor os livrou, o Senhor andou com eles dentro da fornalha. O rei fez um decreto que todos tinham que adorar ao Deus vivo, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, as pessoas, elas começaram, através daqueles 3 jovens, as pessoas começaram a adorar o Deus vivo. Porque o rei nunca tinha visto coisa semelhante. Um Deus que livra 3 jovens da fornalha por amor a ele, por fidelidade a ele. Então, para nós aqui nessa tarde, essa palavra, as pessoas têm que ver o Deus que nós servimos e passar a querer conhecer, desejar e passar a adorá-lo por ter visto o que ele fez na nossa vida. Não era aquela pessoa que estava doente, que já tinha um decreto de morte, o médico falou, não vai durar muito tempo. Ah, aquela ali tem 6 meses de vida. Não é essa pessoa que estava assim? Como que ela está curada? Já se passou anos, décadas, ela continua viva. Quem fez isso? O quarto homem. Não era aquele ali que usava droga, não era aquele filho da irmã ali que usava droga. Mas o que aconteceu com ele? A mãe clamou pelo quarto homem e ele entrou em ação. Não era aquela pessoa, não era aquele filho da irmã que estava envolvido no crime. O que aconteceu com ele que ele está liberto? O quarto homem. É o quarto homem, ele pode fazer tudo. Clame pelo sangue de Jesus, clame por Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Quando a situação ela foge do nosso alcance, entra em ação o quarto homem, aquele que pode todas as coisas. A palavra do Senhor fala que ainda que nós passássemos pelo fogo, nós não queimaríamos. E se passássemos pelas águas, nós não afogaria. É esse Deus que está aqui. É o mesmo. Ele fez, faz e continuará fazendo. Basta que nós cremos e através do nosso testemunho, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que as pessoas elas possam ver em nós o Deus vivo, o Deus que realiza milagres, o Deus todo-poderoso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que o Senhor ele quer para nós nesta tarde. Ele quer falar conosco nessa tarde, em nome de Jesus. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos que tem um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, o Deus que realiza milagres, o Deus que entra aonde o homem não pode entrar, o Deus que cura aonde um médico não consegue. É esse Deus que nós buscamos, é esse Deus que está aqui
Clame por ele, chame por ele, e ele vem. Ele é o Deus que abre o mar. Ele é o Deus que abre uma porta onde não tem parede, é ali que ele abre. Ele é um Deus que, se for necessário, ele cria um cargo para você. Ele cria uma oportunidade de trabalho aonde não tem. Ah, mas ali não tem nenhuma. Eu acabei de ver ali, não tem nenhuma porta ali de trabalho. Se for para te abençoar, o Senhor abre uma porta lá. O Senhor abre uma vaga para você, por amor a você, por amor a mim, o Senhor faz isso. Por amor a nós, o Senhor liberta a nossa família. Por amor a nós. É igual tá aqui na palavra. Essa palavra é uma palavra abençoada em Apocalipse. Apocalipse 3, versículo 8. Apocalipse 3, versículo 8. A palavra do Senhor fala: Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo que nós somos fracos, mesmo que nós somos não temos força, como a palavra do Senhor fala, mas o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece e Ele sabe, por amor a nós, porque nós fazemos a vontade dEle, obedecemos a palavra dEle, porque nós não negamos o nome dEle, Ele coloca diante de nós uma porta aberta. E é a porta que ele abre, homem não fecha. Em nome de Jesus. Até aqui, o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Amém? Amém, irmãs?